Olá, começa a partir de agora, não é mais uma edição do nosso painel regional. Você sabe, sempre juntos, de segunda a sexta-feira. O programa vai ao ar às 1h30 da tarde, sempre inédito, sempre ao vivo e com a sua participação. A reprise, você sabe, também de segunda a sexta, às 20 horas, 8 da noite. E nos finais de semana, os nossos encontros já habituais, sábados, 3 da tarde e aos domingos, 17 horas, não é? 5 da tarde. Portanto, sempre com as personalidades da região, personalidades do Brasil, os temas importantes que fazem a pauta, fazem o dia a dia, não é? O que de mais importante acontece aqui na nossa região da Baixada Santista e os assuntos de interesse nacional também. Nessa edição o programa está gravado, mas você certamente acompanhará com a gente, vai acompanhar conosco, não é? Uma série de informações importantes a respeito da área da saúde e dos temas aí correlatos. Eu vou anunciando já a nossa bancada, aqui à esquerda, não é? Com muito prazer recebendo o Dr. Hélio da Costa Marques, médico e superintendente da Caixa de Saúde e Pecúlio dos servidores municipais da cidade de São Vicente. Também ao lado dele está o nosso Sidney Costa, comentarista habitual aqui do painel. E aqui à minha direita, presença sempre importante, Dr. Eduardo Filete, médico veterinário, comentarista também nosso aqui do painel regional. E a nossa Ione Furukawa, sempre atenta aos assuntos importantes, às questões e a todo o material produzido pela equipe aqui do painel. Bom, não temos a sua interação, a sua interatividade, o programa, eu repito, está gravado nessa edição, mas com certeza você vai acompanhar aí assuntos importantes ligados diretamente à área da saúde. Eu já aproveito para cumprimentar aqui o Dr. Hélio Costa Marques. Olá, obrigado por estar conosco. Tudo bem, doutor? Doutorão, é uma honra estar aqui contigo, agradeço pelo convite a mim formulado e poderemos estar à disposição para a pauta que você entender melhor e procurar informar ao seu público telespectador. Nós é que agradecemos a sua presença, como também do nosso Sidney Costa, não é, que normalmente participa aqui com a gente aqui do painel. Olá, tudo bem, Sidney? Olá, Boturão, Filete, nosso companheiro de bancada há algum tempo e se firma, Filete, essa amizade, você não tem jeito. Vai me carregar aí, pode ser um karma, não sei como é que você interpreta isso. Eu gosto e fico contente porque hoje também a medicina, você conhece bem, tem que conhecer, embora seja veterinário, vai ajudar no debate. Esse debate, Boturão, que eu não tenho dúvida, que vai esclarecer muita coisa ao telespectador. O doutor Hélio tem dessas coisas a gente acompanhar a carreira de pessoas que é referência. E o doutor Hélio, para mim, é uma referência nos últimos 4 anos, venho acompanhando a carreira dele. E você já ouviu falar, doutor, em arquivo vivo? Arquivo vivo. Arquivo vivo. O doutor Hélio é um arquivo vivo. Esse problema dos estivadores, que até hoje não foi bem entendido, ele sabe de âmago o que aconteceu lá. O dia que ele abrir essa caixa preta, vai balançar estruturas, porque a história ainda não passou. Ainda é um grande problema na cidade. São José, Hospital São José, outro ponto nevrálgico na saúde da região. Doutor Hélio também foi diretor lá, sabe do problema, o dia que ele abrir essa caixa preta. Hoje nós vamos poupá-lo porque tem um tema muito contundente, que é o problema das próteses, desvio do erário, mais uma vez na saúde pública, em que se valorizou demais a prótese. Ele vem nessa luta desde 2013, lá na Caixa de Pecúlio São Vicente, eu venho acompanhando isso, e hoje nós vamos explorar para entendimento do telespectador todos esses problemas da saúde da região. Muito bem, esperamos que consigamos realmente, né, neste curto espaço de tempo, desenvolver esses temas todos aí, tá certo? Eduardo Filete, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Tudo bem, Filete? Obrigado, Boturão, Ione, doutor Hélio, meu amigo Sidney, que saiu bonito aqui na foto do Diário do Litoral, do Domingão, o Sidney, né? E do seu lado, né? Para ficar bem agora acostumado. O programa passa aqui num dia, no outro dia sai a repercussão do programa no Diário do Litoral, né? Como o Boturão já anunciou várias vezes. Doutor Hélio aí, que é uma lenda viva aí, nós vamos tentar explorar. Realmente é muito triste, né, o que acontece com a medicina, e eu acho que atinge a odontologia, a veterinária, a fisioterapia, de uma maneira indireta, né, porque fica essa comercialização excessiva de cirurgias, ou seja, esse mercantilismo que também não deveria existir. Lógico, o médico ele vive da profissão e tal, mas esse excesso de ganância é muito ruim para a profissão, para a nossa área médica, né? Então acho que o doutor Hélio vai ser muito importante. Hoje ele que foi um médico cirurgião aí, bastante atuante, agora atua também na área da burocracia, né? Então ele conhece os dois lados, como o Sidney falou. Eu acho que vai ser uma coisa muito bacana e vai brilhantar com certeza o programa de hoje.
Muito bem, completando aqui a nossa mesa, a nossa equipe, sempre atenta a tudo que é produzido aqui pelo pessoal do painel, pela equipe do painel regional, nossa Ione Furukawa. Olá, Ione, tudo bem? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, Sidney, doutor Hélio. Doutor Filete, é você aí de casa que está nos acompanhando. Hoje o assunto é saúde, né? Um assunto relevante, está sempre em pauta aqui no programa. Muito bem, falando então sobre esse tema que deixou todo mundo perplexo, estarrecido há algum tempo atrás, reportagem aí na grande mídia, né, nos programas de emissoras que são cabeças de rede e que tem aí audiência nacional, essa coisa do desvio do erário, o Sidney lembrou bem, né? Essa questão das indicações talvez desnecessárias, exageradas, de próteses aí em diversos... Lembrando que nós temos próteses em diversas especialidades da medicina, né, doutor? Deixar bem claro isso, né? Exatamente. A medicina, em várias das suas seções, das suas especialidades, é obrigada a utilizar desses equipamentos para poder conduzir as ações terapêuticas, né, com relação a muitas das doenças. Eu creio, Boturão, que para iniciarmos esse tema, talvez fosse interessante que o público telespectador, muito atento a essas situações, entenda que não se pode generalizar, né, ao ponto de repente, começarmos a crucificar toda a classe médica e todos os agentes paralelos, quais sejam as empresas que fornecedoras desses equipamentos, dessas próteses, né? Mas, infelizmente, né, as ovelhas negras existem em todos os setores. E não é diferente assim na medicina, né? Alguns colegas médicos, né, eles acabam, sob pretexto de promover a saúde, acabam enveredando pelos malfeitos, né, e que redundaram nessa avalanche de denúncias que a mídia nacional tem apresentado ao público. Muito bem. E pela sua experiência, há muita verdade nisso que foi denunciado aí, é um certo exagero? Como é que o senhor avalia nessa longa trajetória aí, agora com uma trajetória que envolve Santa Casa de Santos, o Hospital São José, estivadores, enfim, né? Como é que avalia isso aí? O pessoal calca a mesma caneta para fazer mais dinheiro ou uma coisa mal explicada nessa situação toda? Primeiro que o noticiário não é exagerado, não. Ele está exatamente... a mídia sempre atenta, né? E tem, de uma certa forma, abrangido toda essa sistemática das ações mal feitas, né? Eu, há muito tempo, entendo, Boturão, que o grande problema da saúde no Brasil, isso de forma geral, né, global, não precisa ser regional, não. No Brasil inteiro, o grande problema é a gestão. Eu, na minha carreira de servidor público, durante todos esses anos, o meu discurso sempre foi este, né, que não via grandes problemas na parte de recursos, como muitos tentam sinalizar. Os recursos são questões políticas, né, de vontade política, de direcionar este ou aquele viés do serviço público às verbas necessárias. Mas o grande problema é a gestão. É aquele aspecto, né, doutor Sidney, que o dinheiro, as verbas, quando chegam ao seu destino, já estão, de uma certa forma, diminuídas em um percentual alarmante. Então, por entender que gestão ele é o ponto principal do problema, eu tive a oportunidade, nesses quase 2 anos na frente da Caixa de Saúde, honrado que fui pela indicação do nosso prefeito Luiz Cláudio Billy, eu encontrei situações que, muito antes dessas denúncias que foram colocadas, né, já fizemos esse diagnóstico quase já no início da nossa gestão. Tínhamos a necessidade de ampliar um pouco alguns serviços e, com isto,
contratamos serviços num dos hospitais de São Paulo, o Hospital Presidente, o Instituto de Hemodinâmica, que atende dentro desse hospital, e foi ali que eu tive a oportunidade de, em contatos com algumas empresas fornecedoras, de encontrar exatamente esses problemas que estão exatamente sendo destacados no plano nacional. A partir disto, nós começamos a fazer pessoalmente o direcionamento dessas compras, né, dessas negociações. Isso, e, de fato, Boturão, Dr. Filete, demais membros da mesa, é estarrecedor as diferenças de valores. Não vou entrar aqui nas questões de improbidade, de desonestidade, porque isso necessita, evidentemente, de uma avaliação muito mais profunda. Mas, no que diz respeito às nossas necessidades da Caixa, essas providências redundaram, com certeza, numa economia fantástica, porque a diferença de preços, como eu disse, vou usar novamente a qualificação, é estarrecedora. Sidney Costa, Filete, ficam à vontade aqui para a gente continuar um assunto, que é um assunto importante aqui com o doutor Hélio. Já deu para perceber, uma pessoa bem inteirada sobre esse tema aí, que tem muita experiência, né, o Sidney? Pois bem, doutor Hélio, o Filete levantou essa questão que hoje você se afastou um pouco da medicina clínica e está na parte administrativa. E você também reforçou esse olhar sobre a questão de gestão. Até para espanto meu, você falou com todas as letras que recursos não faltam. Problema de administração. Nesse caso específico, que você chegou ali na superintendência da Caixa e notou um erro na compra dessas próteses. Nesse caso específico, que olhar você usou? Que método você vem usando para enxergar essas coisas que normalmente não se ouve falar na gestão de qualquer área pública que existe no Brasil? Bom, eu insisto em dizer que se a gestão, né, no meu entendimento, é o principal problema, cabe aos homens que recebem a responsabilidade de gerir os serviços públicos terem essa consciência. Infelizmente, né, muitos, não todos, claro, por razões, às vezes, de questões políticas, administrativas também, acabam não se empenhando ao ponto de não conseguirem os resultados que deveriam conseguir. Na nossa parte, modéstia à parte, até porque existe muita gente boa dentro do serviço público, nós temos nos empenhado nesse sentido. E essas questões ligadas à gestão, elas sempre foram motivo da minha atenção, porque, por entender que gestão é o principal, não poderia ser de outra forma. E fomos descobrindo, no passar do tempo, questões que podiam perfeitamente serem balizadas e, com isto, corrigir distorções. A Caixa de Saúde, para ser mais específico, no nosso caso, ela nos passou uma herança muito grande de dívidas, não é? Que não vou entrar no mérito da questão. Mas essa questão ela acabou necessitando de ações de contenção, de restrição, de enxugamento, todos esses itens que o administrador deve colocar no seu trabalho. E, a partir disso, nós começamos a partir para o que eu chamo do saneamento econômico-financeiro da instituição. É nesse aspecto, para ser mais específico nos temas propostos, que entraram essa questão das órteses e próteses. Hoje, a economia que nós estamos fazendo na Caixa, com a compra direta, negociada, uma a uma, pontualmente, já chega na ordem de 40%. Ora, isto é ou não é um olhar sobre a gestão? Significativo mesmo a conquista. Perfeito.
Muito bem. Filete, pois não, fica à vontade. Doutor Hélio, para o Boturão ser âncora de um programa, teve que passar por vários setores do jornalismo, né? Então, para você conseguir entender todo o processo e conseguir fazer um programa diário, né? Concorda, Sidney, com essa questão? Sim. O senhor, como um homem de consultório, de cirurgia, com certeza o senhor passou por vários problemas de material bom, material mais ou menos, falta de material, daquele jeitinho brasileiro, isso aí é normal, né? Em hospitais públicos e tal. E hoje o senhor, como gestor, tem esse entendimento de tudo isso. O senhor acha que o problema é de quem? É da parte que vende, porque a concorrência é muito grande? O laboratório não tem nada a ver com isso? O gerente que faz essas propostas? É do laboratório e também do médico, que além de aceitar, ele também procura quem faça esse tipo de acordo, como uma peça que vale R$600 por R$6.000, aquela coisa toda. De quem, geralmente, onde que começa o problema e onde que acaba? E depois, o senhor que é um homem que mexe agora com a parte de burocracia, o que o senhor acha do sistema de saúde do Brasil, o SUS, né? Comparado com o sistema, assim, lógico, não comparar países, mas comparado com o sistema americano que não protege, mas que as pessoas pagam, ou as pessoas pagam seguro, né? Fazem um seguro de 500 mil para esse ano de saúde, ou pagam plano de saúde, né? Que existe uma reclamação muito grande das pessoas do plano, que quando precisam não tem um médico à disposição de especialista na hora. Então dizem que o plano é bom para a internação, né? Você precisa de uma UTI e tal, ou para quando você tem tempo, Eu, graças a Deus, nunca precisei, vou lá, faço meus exames de saúde todo ano e sou bem atendido, marcando, vou no médico, ele pede um monte de exame, de rotina, e 2, 3 meses eu levo para ele de volta aqueles exames eletro, raio-x torácico, enfim, todos os exames, e eu levo para ele, ou seja, na medicina preventiva, funciona bem quando você tem tempo, ou naquela de UTI. Mas quando precisa marcar um especialista, de repente você está urinando sangue, você não acha e acaba recorrendo para o particular. Então, nesses modelos de saúde, o que o senhor acharia o melhor modelo? Bem, a resposta a essas questões, doutor Filete, nos levam a refletir sobre o modelo. O modelo SUS é talvez um dos mais aperfeiçoados e melhores que há no planeta. Isso é inquestionável. As pessoas de qualidade na crítica sempre falaram assim. E nós que participamos há muitos anos dentro desse contexto, sabemos que isso é verdadeiro. O que aconteceu, na minha visão, e tem sido até matéria de questionamentos, né, nas próprias atividades políticas que eu também já participei, eu sempre tive esse discurso de que, infelizmente, o modelo quase perfeito que foi introduzido, ele sofreu distorções, assim, gravíssimas. Porque todos nós entendemos, e o pessoal da saúde, o senhor também como um agente de saúde sabe, que prevenir é melhor do que remediar. É uma frase muito antiga, mas que serve aqui. O que acontece é que o SUS, através de uma distorção no seu caminho, começou progressivamente a direcionar o atendimento a situações de urgência e emergência. Quando, na verdade, o contexto principal é o atendimento da saúde primária. Na época, os ambulatórios de bairros, hoje as unidades básicas de saúde, os programas de saúde da família, os ambulatórios de especialidades, é ali que se faz a medicina. É onde o médico, sempre o mesmo naquele ambulatório, né, que atende as mesmas pessoas, a ficha é a mesma, é aquele chamado médico da família. Isto o SUS quis criar. Infelizmente, no decorrer do tempo, o que aconteceu? Por razões até de necessidade da política de saúde em cada município, no Estado e na União, havia necessidade de respostas à demanda. E nesse aspecto é muito mais fácil você ter um pronto-socorro com portas abertas, em que os médicos que são contratados atendem em massa e resolvem numericamente aquela quantidade enorme de pessoas, mas sem fazer a medicina real, né? Todo mundo que já passou por um atendimento
de SUS na emergência, nos pronto-socorros, onde a maior parte dos atendimentos são feitos hoje, sabem que aguardam lá um tempo, às vezes até demasiado, e quando chegam à frente do médico, né, que é muito criticado, mas eu defendo porque é sobrecarregado, ele não pode nem sequer, às vezes, olhar nos olhos do paciente, sequer deitá-lo na maca para examiná-lo, que deveria ser o motivo. Então, o paciente vai, é atendido, quando ele sai, ele já sentiu que ele não foi bem atendido, porque foi muito rápido, foi uma coisa que foi direcionada, às vezes, por um soro, por um exame. Não teve um calor humano ali e tal. Exatamente. Então, isso fez com que beneficiasse apenas a quem? Ao gestor. Imagina um secretário de saúde que apresenta, vamos lá, falar em São Vicente, o CREI atende de 800 a 1.000 pessoas por dia. Se você multiplicar isso por 30, são 30 mil pessoas atendidas naquela unidade. No mês, né? No mês. Então, veja, para o secretário de saúde é uma beleza. A imprensa, a Secretaria de Saúde de São Vicente, alguns Santos e outros, 30 mil pessoas foram atendidas. Para aquele leitor mais desavisado, ele parece que o serviço está sendo muito bom. Prestado. Mas nós sabemos que isso não é assim. Então começa a resultar nas questões das complicações. Até o serviço emergencial, né? Se fosse um serviço preventivo, né? Seria ótimo. Seria ótimo. A gente está em cima do intervalo, né? Ione, tem alguma questão aqui para levantar o doutor Hélio? Para a gente fechar esse bloco aqui? É sobre as impressoras 3D, que eu assisti um programa falando sobre isso, e eu gostaria de saber se já é aplicável na medicina aqui da região ou no país e como funciona, né? Tanto na parte prática quanto na burocrática, na administração. Depois do intervalo, ele responde essa questão importante levantada aqui pela Ione, né? Vamos para o break e voltamos já já. Estamos de volta, este é o segundo bloco, não é, de mais uma edição do nosso painel regional, falando sobre saúde, não é? Especialmente a questão da gestão da saúde pública aqui na nossa região, mais especificamente em São Vicente, já que está conosco o Dr. Hélio da Costa Marques, médico, não é? E superintendente da Caixa de Saúde e Pecúlio do Servidor Municipal de São Vicente. Sidney Costa, mais uma vez conosco, como o Eduardo Filetti, e a Ione Furukawa, atenta aí a tudo de importante que é produzido aqui pela nossa equipe. A Ione que deixou uma pergunta aqui importante ao doutor Hélio. Eu pedi para a Ione refazer a pergunta na entrada desse segundo bloco. Ele responde e a gente segue aqui discutindo e debatendo esse tema importante. Pois não, Ione? Doutor, eu assisti um programa de televisão esses dias que falava muito sobre as impressoras 3D, né? A tecnologia delas, como funcionaria. O senhor enxerga isso como uma solução na medicina? Tanto na parte prática, né, de se estabelecer uns cuidados ao paciente através desses equipamentos e também na parte burocrática, administrativa. Eu ouvi que o custo é de R$5.000 apenas, o hospital. Como funcionaria isso? É viável? Não é? Bem, para responder a sua pergunta mais especificamente, eu gostaria de me reportar a um fato. A humanidade, ela evoluiu a partir de certos momentos, né? Se diz que o grande desenvolvimento da humanidade foi a descoberta da roda. A roda seria talvez um dos maiores descobertas do homem, proporcionando a partir disso um crescimento de todas as atividades humanas. Nos dias de hoje, querendo comparar com a invenção da roda, doutor, eu diria que a internet é a roda do momento, né? Pois ela abriu todos os segmentos. Hoje não existe nada mais que não se faça sem a presença da internet. Sem dúvida, né? E na informatização, também não há nenhuma dúvida de que é por aí que a gente deve caminhar. A robótica, né, fantástico desenvolvimento da ciência, aí sim, já está trazendo condições magníficas para o atendimento médico. Hoje cirurgias já são feitas através de robôs, na divulgação de resultados, nas conferências que são feitas virtualmente, à distância. Então, são exemplos que mostram que não há retorno, é por aí. E com relação à sua pergunta, eu fiz toda essa introdução para poder falar sobre as impressoras 3D. Tem um significado fantástico, sem dúvida. A medicina
já se vale disso e vai se valer também de forma irreversível. Para que o telespectador que não tem muita similaridade com o tema possa entender bem, acompanhar a gente aqui, o que fazem, o que são, para que servem essas impressoras 3D? Muito bem. Os equipamentos são desenvolvidos a partir da ideia de que um programa, né, um programa informatizado, ele, quando aplicado a uma solução que se queira, ele pode determinar a construção de um equipamento a partir desse programa. Então, o equipamento ele dispõe de uma estrutura que, conduzida pelo programa informatizado, ela produz o equipamento. Então, imagine, por exemplo, para dar um exemplo, um brinquedo. Vamos fazer uma boneca. Então, o técnico coloca no programa aquela boneca, a imagem da boneca, e a impressora, ela desenha e fabrica a boneca na maneira como foi colocada. Assim é também para os equipamentos que se necessitam, né, na parte de medicina e em todas as outras. Já se fala até em construção civil com impressoras 3D, prédios que se possam fazer dessa maneira. Então, a medicina, portanto, já está se valendo disso e certamente vai se valer muito mais nos próximos anos. Muito bem. Sidney Costa, pois não? Olha, Boturão, a Ione fazendo justiça ao seu patronímico, trouxe lá os orientais para a conversa e já chamou a robótica, mas ainda não me satisfiz, doutor Hélio. Antes de eu fazer a pergunta que eu gostaria, eu quero entender um pouquinho mais. Quer dizer, novidade para mim, que já está na medicina, viu, Ione? Parabéns, você sempre atualizado. Construiria órgãos artificiais, por exemplo? Uma 3D faria um órgão artificial? Não, aí nós temos que imaginar aquelas coisas que possam acompanhar o tecido orgânico, né? Sem que se degenerem, tá certo? Dentro desse aspecto, órteses e próteses, portanto, não há problema nenhum. Tá. São equipamentos que podem ser feitos, materiais especiais, né? Estentes, podem ser feitos através desse recurso que está cada vez mais sendo colocado à mão das pessoas que, enfim, necessitam disso. Esclareceu bastante. Mas, doutor, eu tenho uma pergunta. Não. Doutor Hélio defendeu aqui até empolgadamente o SUS. Ô, doutor Hélio, me ajuda, pelo amor de Deus. Isso é a verdadeira caixa preta quando se fala de SUS no Brasil. Me dê pelo menos um motivo para que a sua assertiva seja justa, que o SUS é um plano maravilhoso. Você falou que o SUS é um plano magnífico. Não, modelo, poxa. né? Modelo. O modelo é maravilhoso. Na prática não é bem assim, né? O senhor conhece bem. Se funcionasse uma coisa desse plano que o senhor diria que ajudaria muito a saúde pública, o que seria isso? Isso não funciona a contento, o modelo não se justifica na prática, na sua visão, por tudo aquilo que a gente está conversando desde o início, que é a questão de gestão, ou não? Perfeitamente. Eu volto a insistir. As distorções prejudicaram o modelo. O modelo que me referi, doutor Sidney, é um modelo perfeito, né? Ele tem na sua essência tudo o que a medicina deve fazer. O que é? O paciente chega num consultório, ele está fragilizado. Então ele tem que apresentar ao médico as suas queixas. Essas queixas têm que ser interpretadas e colocadas no exame médico, no exame clínico. O paciente deve ser deitado na maca, ser palpado, examinado, né? Até a exaustão, se for o caso. Coisa que não é muito comum, né? Que não é comum. Por quê? Porque no serviço público hoje, do SUS, não há esse tempo. Olha, eu me recordo no hospital, no CREI, onde eu trabalhei até me aposentar em 2011, depois de 30 e tantos anos nesse serviço, de que muitas pessoas chegavam ali para serem atendidas e, na maioria delas, não tinham aquilo que elas precisavam. E os próprios médicos que fazem esse atendimento para atender aquela demanda,
eles têm que ter esse perfil daquele médico, daquela pessoa, que vai simplesmente ouvir o sintoma e pretender tratar dessa maneira, coisa que nós sabemos que é impossível. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo bem, quase, me perdoe o público, vou ser um pouco dramático, mas às vezes é preciso para poder colocar o nosso pensamento. Imagine vocês uma pessoa que hoje contraísse diabetes, que é uma doença tão comum, crônica, e atinge, infelizmente, uma grande parcela da população. Essa pessoa, ao ser tratada no ambulatório do SUS, ele seria atendido por aquele médico, será sempre o mesmo, naquele mesmo dia, direitinho, tem a sua ficha onde ele vai anotar todas as indicações. Quando ele voltar, é aquela mesma ficha, o médico tem a condição de acompanhar o desenvolvimento daquilo. Feito o diagnóstico, se faz toda aquela orientação, o tratamento, remédios, exames, retornos, etc. E nós sabemos hoje que o diabetes é uma doença que ela é muito grave quando não tratada. Mas as pessoas podem viver 100 anos diabéticos, sem que isso seja uma coisa tão mortal quanto quando acontece, ao não ser tratado dessa maneira, ao ter que se dirigir a um posto de atendimento de urgência e emergência, como a maioria tem que fazer, são aí, 5 anos depois, nós vemos esse mesmo paciente que já tem uma gangrena de dedos, tem que ser amputados, tem que usar UTI, internações frequentes. Olha o custo que isso desenvolve e o sofrimento que isso traz. Então, este exemplo, ele é emblemático, ele pode ser utilizado para tudo. Então, eu defendo essa ideia, há sim uma distorção que precisaria ser corrigida, é preciso que haja coragem por parte dos agentes públicos nesse sentido. Vamos retornar às origens do SUS e certamente vamos encontrar uma melhor condição que não é a que está aí hoje. Diga, Filete, pois não. O modelo é perfeito, né? Porque se nos Estados Unidos o cara não tem dinheiro, ele não se cuida de saúde, né? Então é complicado, é um modelo mais, como o senhor falou. Mas no caso da diabetes, o senhor falou assim que, por exemplo, é humanamente possível, por exemplo, o Sidney como advogado fazer 20 petições em 1 hora, né? Então você põe lá o médico trabalhando 4 horas, 8 horas e põe 100 pessoas para ele atender, é o que ele falou, o perfil, Sidney, tem que ser o perfil do cara que a mulher está com problema no joelho de dor. Se vai numa clínica veterinária, o cara vai analisar, vai pular, vai bater um raio-x, vai perguntar para ela quanto tempo está, o que ela dá de comida, vai já fazer uma dieta para o cachorro que está gordo, já vai ver o ouvido do cachorro enquanto está batendo o raio-x, o ouvido, a garganta, já vai dar uma escutada no cachorro para ver se ele é cardíaco, para dar um problema. O cara vai fazer uma série de exames ali, né? Mas o médico não tem esse tempo. Então a pessoa, olha, a senhora está com dor no joelho, artrose aqui e tal, pediu um raio-x para a senhora, não sei o que lá. Às vezes nem precisaria o raio-x, mas já foi um exame à toa, né? No caso da diabetes que o senhor citou, é a falta de diagnóstico, por exemplo, ele foi lá falando que bebia muita água, que está meio cansado, o cara receitou uma vitamina e não pediu um exame de sangue, ou a falta de tratamento de base para que ele passe por uma equipe multidisciplinar, que tem um nutricionista, um fisiologista, uma pessoa para explicar como é que vai ser feito o tratamento da diabetes. É isso que eu acho que o médico não tem esse tempo para a pessoa e falar, olha, você vai ter que se alimentar dessa maneira, tomar insulina a tal hora, não sei o que lá, isso. É isso. No pronto-socorro, nas unidades de urgência e emergência, agora estão essas UPAs que estão sendo lançadas, que têm o mesmo viés, também, não quero ser pessimista, mas também não vão resolver o problema, não vai resolver o problema, né? Então, mas no ambulatório, sim. Você chega numa UPA com uma glicose e uma hiperglicemia, vai chegar e vai tratar daquilo no momento, e o senhor disse que não vai ter um acompanhamento daquilo para que ele possa, de uma certa maneira, se tratar. Vai lá, cada pressão alta, dá remédio para pressão alta, tal, mano, o cara se acalmar, ficou bom, tchau. Não vai falar que ele tem que emagrecer, que ele tem que diminuir o sal, quer dizer, você acha que essas preocupações tem que ser uma dirigida para um local para fazer esse tratamento com mais minucioso, né? Talvez uma triagem e, de repente, um atendimento ou por bairros, né? Tipo, como aquele que ele disse há pouco. Por bairros, né? O médico seria um único médico que acompanharia o caso, né? Para que essa coisa não se perdesse. Exatamente. Quem conhece o paciente é o seu médico. Claro. Né?
O paciente também, ele acha que se conhece, mas não se conhece. Muitos sintomas, muitos sinais que são perdidos na avaliação do próprio paciente são muito importantes. E só um médico que vai ter tempo de atender esse paciente. Tem que haver um tempo mínimo para que haja essas reflexões, né, para chegar a uma conclusão. E o atendimento multidisciplinar, conforme foi citado, é importantíssimo. Isso só pode ser feito em ambulatório, numa UBS, em que você pode, a partir de um diagnóstico seguro, você fazer aqueles programas. Eu me recordo no tempo que isso se fazia mais ou menos, lá são alguns anos, eu era médico ali do ambulatório do Tancredo Neves, por exemplo, e lá nós tínhamos esse cuidado. A cada 15 dias, ia lá um especialista, um oftalmologista, por exemplo, atender o grupo de diabéticos do bairro. Então, as pessoas iam lá naquele horário, havia uma palestra, uma orientação pelo oftalmologista, pelo endocrinologista. Então, fazíamos essas palestras elucidativas e faziam com que o paciente ficasse preso ao sistema. Reforçava tudo que o médico inicial falou, além das particularidades da oftalmologia, a particularidade das circulatórias, enfim. Exatamente, naquilo que prejudicava, inclusive, a própria doença, né? A fidelização do paciente é importante, que ele retorne naquele posto, com aquele médico, e as coisas serão melhores. No pronto-socorro, insisto, cada dia é um médico, não? São os plantões que são feitos. Ali no CREI mesmo existem alguns médicos que são orientados, são contratados para atender a demanda. Quer dizer, então, não importa da maneira como seja. Claro, há um esforço, são pessoas responsáveis que fazem o trabalho, mas que têm aquele perfil e que, infelizmente, não conseguirão resolver a imenso número de pessoas que procuram aquele local, aquela unidade. Resolve 80%, né? 20% se perde nessa triagem. Exatamente. Que não dá tempo, né? Isso serve para todas as cidades. Santos é igual. Também trabalhei ali no sistema do Brasil, né? Socorro Municipal de Santos, ali junto à Santa Casa, o problema se repete ali da mesma maneira. Vamos para mais um intervalo. Já já retomamos aqui a sequência do painel regional. Em instantes. Muito bem, este é o terceiro e último bloco desta edição do painel regional. O tema é saúde, como você está acompanhando aí. Dr. Hélio da Costa Marques, médico, está conosco. Ele que é atualmente superintendente da Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais de São Vicente, ao lado do Sidney Costa, aqui do Eduardo Filete, e a nossa Ione Furukawa, sempre atenta aí à nossa equipe de produção. E que tinha uma pergunta antes do bloco encerrar, não deu tempo, Ione. Inicia, então, esse terceiro bloco aqui do painel. Ione, pois não? Doutor Hélio, ainda no quesito SUS, o que parece, pelo que o senhor falou, é que a sua prática está distorcida. O modelo inicial é muito bom. Na sua opinião, como médico que entende dos dois lados, né, na prática e na burocracia, qual seria, então, a solução para que essa prática voltasse ao modelo inicial, então reformulasse tudo e a gente pudesse ver um sistema de saúde público melhor, né? Já que a carência da população hoje no Brasil inteiro é a saúde pública. Eu ia dizer uma bobagem aqui, mas vou deixar o doutor responder na sequência. Não, eu só ia dizer o seguinte, o Cabral teria que fundar o Brasil de novo. Acho que não seria tão necessário. Não vamos tão longe assim. Não vamos tão longe assim. Não, a questão é o seguinte, a questão é o direcionamento. Né? As prioridades, como eu disse, estão distorcidas. Então, o serviço público deveria, revendo essa posição, que já é difícil o agente político entender dessa maneira, né? Passar a fazer suas políticas públicas direcionadas à prioridade que seria o serviço de atendimento básico à saúde. Então, nós teríamos que, de acordo com a dimensão do município e dos bairros, estabelecer as prioridades com relação à instalação de novas unidades básicas de saúde, se necessário, claro. Por exemplo, São Vicente tem 19 unidades básicas de saúde. Talvez sejam suficientes para que isso se faça. Agora, a cidade cresceu muito, as necessidades estão maiores do que no passado.
Então, o que se precisaria, na verdade, seria aumentarmos o número de profissionais para esse atendimento. Na minha visão, um plano estratégico, nós deveríamos, no caso de São Vicente e outras tantas em Santos, nós redimensionarmos essa questão, colocando mais médicos. Hoje, não usando, evidentemente, os mais médicos que está sendo veiculado pelo governo federal, mas que não critico diretamente. Mas nós estabelecemos em cada ambulatório, em cada UBS, outros turnos de atendimento. Atualmente, os ambulatórios são um clínico, um ginecologista e um pediatra, apenas. Atendendo aí 4 horas de atendimento, são as 4 consultas por hora, conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde. Nós teríamos, então, um médico atendendo 16 pessoas. Insuficiente ainda. Então, nós ampliaríamos o número de médicos clínicos, ginecologistas e pediatras em outros turnos de atendimento, de manhã e à tarde. Então, nós iríamos ampliando o número de pessoas a serem atendidas, aí bem atendidas. Né? Hoje só tem um turno? Só tem um turno, em todos só tem um turno de atendimento. De manhã ou à tarde, dependendo das conveniências. Teria que ser o dia todo no mínimo, né? O dia todo. Nós teríamos que ter a divisão. Em vez de apenas 4 horas para cada médico, que houvesse outro médico, também do mesmo perfil, para o atendimento naquele outro período. Nós ampliaríamos, assim, o número de atendimentos e, com isto, nós reverteríamos essa situação. Quando, num determinado momento, a demanda for acima dessa capacidade, criar-se-ia um posto central e que receberia essas pessoas para o atendimento que superou aquela demanda, né? Então, são medidas simples, que dependem da vontade política e o direcionamento das verbas, que eu continuo dizendo que elas são, sim, suficientes, desde que sejam bem geridas. Perfeito. Queria entrar num outro tema, né? Eu sei que é um assunto meio polêmico, meio discutível, enfim. Há uma expectativa de que o governo do Estado ou o Ministério, ou os dois juntos, não é, possam viabilizar, junto à Prefeitura, junto à cidade de São Vicente, à Prefeitura de São Vicente, claro, um novo hospital lá na área continental, né? Eu já coloquei isso em dúvida aqui algumas vezes, né? Se antes de você viabilizar um hospital na área continental, não seria importante recuperar de vez, né, em 90% ou 100% da sua capacidade, o Hospital São José, que é um equipamento importante, né? É um hospital grande, né? Pode servir vários leitos aí à população, fica numa área central da cidade, né, de fácil acesso, enquanto que na área continental há necessidade, ninguém duvida disso. Mas construir um hospital é relativamente fácil, né, doutor? O duro é você manter esse hospital, isso é regra geral, né? Todos os gestores, especialmente da área de saúde, são unânimes em dizer isso. Qual é a sua visão a respeito desse tema? Tem realmente há necessidade realmente, é prioritário um hospital na área continental de São Vicente e a questão da recuperação mais efetiva do São José, queria ouvi-lo. Muito bem, a questão da construção do novo hospital na cidade de São Vicente atenderia uma necessidade regional. Não se entenda como se quer que São Vicente precisa de um hospital. Não, não é. A região precisa de mais um hospital. É diferente. O Estado de São Paulo construiu na Grande São Paulo, no ABC, naquela região da Grande São Paulo, foram 13 hospitais. E na Baixada Santista, nenhum até no presente momento. O Hospital Guilherme Álvaro está lá, já é um antigo hospital, e com grandes serviços prestados. O Hospital Regional ali de Itanhaém, que também sempre com grandes dificuldades. Esses são os 2 equipamentos que dispomos. Portanto, o Estado e a União, porque não se faz mais agora uma coisa isoladamente, estão em débito para com a nossa região. Então, aí sim, Motorão, eu acho que um hospital regional, e São Vicente se presta a isso porque seria central para, evidentemente, a prestação desses serviços.
Agora, se nós formos falar em São Vicente especificamente, eu concordo plenamente com você. Eu defendo essa tese há muitos anos, de que se nós queremos construir um hospital para São Vicente, nós já o temos. Nós não precisamos investir vultuosas importâncias e sabendo que o grande problema de um hospital é o seu custeio e não a construção. Qualquer verbas do BNDES constrói um hospital com a maior facilidade. Eu dou um exemplo emblemático. Se recorda, não há muitos anos, em Cubatão se construiu o hospital modelo e o próprio nome já dizia, um modelo, realmente coisa de primeiro mundo. No entanto, 3 meses depois de sua inauguração, que foi pompas, né, na inauguração, que vocês se lembram, 3 meses depois faltavam insumos, não havia neurocirurgião para atendimento, e assim uma série. E o Hospital Modelo viveu um longo período de dificuldades. Agora parece que teve uma melhora. Mas este período mostra claramente que a dificuldade está na administração do hospital, no custeio, de como fazer isso. Então, construir um hospital público, temos que refletir muito sobre isso. Lá em São Vicente, com certeza, já temos um hospital. Nós não precisaríamos agora de investir tanto dinheiro para a construção de um hospital. Basta que a vontade política, não só do setor público, mas principalmente da Irmandade do Hospital São José, abra os olhos para essa situação e, quem sabe, finalmente se chega a um acordo que proporcione essa melhora. O Boturão fez uma pergunta excelente, o senhor tocou num tema muito importante, né? Por exemplo, também se não fizer um outro hospital em São Vicente, o que acontece? Quando abrir os estivadores aqui, vai ficar muito bom na primeira semana, segunda, depois lota, que vem o pessoal do Guarujá, São Vicente. Não por culpa deles, por falta de infraestrutura. Então, se você montar um hospital, melhorar o São José e montar um hospital, você fixa aquela pessoa lá, alguém daqui vai para lá, tal, mas agora se você centraliza tudo aqui em Santos, um hospital que você gasta aí 20 milhões, você vai gastar 6 a 7, 8 milhões por mês para manter. E aí a cidade estoura o orçamento, porque você pega gente de Santos, Praia Grande, que são nossos irmãos também, mas o município não pode arcar com tudo isso. Aí tem que receber verba federal e estadual, que não é tão grande. Então acaba ficando no ombro da cidade uma despesa muito grande, não só com seus moradores, mas com moradores de regiões da Baixada Santista, né? Então é meio complicado. Diga, meu caro Sidney Costa, para a gente entrar na reta final aí. São Vicente entrou no tema e quero aproveitar essas colocações ponderadas do doutor Hélio e vou propor a ele um desafio. Doutor Hélio, lá em São Vicente, 2 problemas são crônicos desde que o Billy tomou a cidade para administrar. Um deles é o lixo e o outro, ele chegou a ser secretário de saúde num certo momento. Não se ajustou ainda. O senhor disse mesmo que o Hospital São José é o Hospital de São Vicente. O senhor foi diretor lá. Mas não é, né, doutor Hélio? O Hospital São José só está atendendo o plano de saúde. E o que falta para o Hospital São José voltar a ser do povo vicentino? É o entendimento. O acordo final que pudesse existir entre o poder público, né, que é o contratante, que pode estender convênios às entidades hospitalares, e a Irmandade do Hospital São José, que é a detentora do patrimônio e determina as condições administrativas para aquela unidade. Então, é preciso que haja uma concentração de força, de energia nessa discussão e que nós, os mais breves dias, pudéssemos chegar a essa... Agora, no início do governo do nosso prefeito, ele até tentou, fez um mutirão lá, conseguiu reformar uma ala toda, como foi bem informado, e, no entanto, aquilo não redundou em grandes coisas, exatamente porque não havia ainda esse termo de ajuste, vamos chamar assim, entre o poder público e a própria Irmandade. Muito bem. E com essa informação, a gente vai chegando ao finalzinho aqui de mais uma edição do Painel Regional. Foi muito bom receber aqui o nosso doutor Hélio Costa Marques, não é, que é o superintendente da Caixa de Saúde e Pecúlio do Servidor Municipal de São Vicente. Muito obrigado pela participação.
pelos esclarecimentos e espero que volte outras oportunidades para a gente discutir e debater a saúde pública, que é muito importante. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço a gentileza do seu convite, doutorão, e devo dizer, com relação ao primeiro assunto das órteses e próstatas, é apenas um número, se me permite. Entre vários pontos, nós tínhamos lá a necessidade da contratação de um marca-passo para a instalação de um paciente, que nos preços daqui da região custavam R$24 mil. E lá, no nosso novo convênio que firmamos lá no Hospital Presidente de São Paulo, esse marca-passo custou R$7.900. A mesma empresa fornecedora, o mesmo marca-passo. É um escândalo, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Sidney Costa, também por estar conosco, o nosso Eduardo Filetti, a Ione, e a você que acompanha sempre o painel regional de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. Finais de semana, sábados, a gente se encontra às 3 da tarde e aos domingos às 5 da tarde. Obrigado, tchau.